forças do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Então, em Marcos, capítulo 10, versículo 17, está escrito: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então você observa que esse era o desejo desse jovem, o que estava em seu coração. Ele queria muito herdar a vida eterna. Então hoje, o cristão hoje, ele tem que ter um objetivo. E qual que é o objetivo do cristão? Herdar a vida eterna. É somente para o cristão, somente para o eleito de Deus. Então Jesus, conversando com esse moço, Jesus diz no versículo 19, Jesus disse: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então vocês observam o que Jesus estava pedindo para ele. Falou para ele: se você conhece os mandamentos, ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então vocês observam que esse moço, esse jovem, ele guardava os mandamentos, mas os mandamentos ele sabia que faltava alguma coisa. Então às vezes a pessoa está na igreja, ela acha que estando na igreja está tudo bem. Mas esse moço, ele sabia que estava faltando alguma coisa. Só os mandamentos não bastam. Estava faltando algo para esse rapaz. Porque se fosse só os mandamentos, ele já teria cumprido todos os requisitos da Escritura. Mas foi dito para ele, observa, no versículo 20, está escrito, 21, ele diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Observa que Jesus amou esse jovem, sentiu aquele amor por esse jovem, porque ele guardava todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Então, quando você guarda todos os mandamentos, Jesus te ama. Mesmo te amando, mesmo amando esse jovem, Jesus ainda disse a ele: falta-te uma coisa. Não adianta você chegar diante de Deus dizendo: eu guardo todas as Escrituras, eu guardo todos os mandamentos, mas ainda te falta uma coisa. Faltava uma coisa para esse moço. O que é que faltava para ele? Vamos continuar lendo aqui. Jesus diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Observa que o moço ele queria herdar a vida eterna. Esse é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. Amém? Esse é o nosso objetivo. No versículo 22 está escrito: mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele tinha muito dinheiro, era muito rico. E se observa a conversa que Jesus estava tendo com esse moço, porque você precisa se desprender. Você precisa dar aos pobres o que você tem. Falta-te uma coisa: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Então, o que esse moço tinha? Jesus estava falando do dinheiro com ele. Se bem que ele era rico, Jesus não estava falando do bem material dele. O que esse moço tinha que ele podia apresentar diante de Jesus? São os mandamentos que ele cumpria todos. E Jesus o amou. Jesus amou esse jovem por causa disso. Então, só que a riqueza que esse moço apresentou diante de Jesus foram os mandamentos que ele cumpria ao pé da letra. Aí Jesus diz: pega tudo que você tem, todos os mandamentos que ele estava cumprindo, e dá aos pobres. Por que pobre? Gente, a riqueza do mundo para Deus é pobreza. A sabedoria do mundo para Deus é pobreza. E toda essa sabedoria que esse moço tinha adquirido, todos os mandamentos que ele tinha adquirido, Jesus diz: pega tudo isso agora e dá aos pobres. Esse moço, ele era muito rico, estou falando espiritualmente agora. Esse moço, ele era muito rico de conhecimento. Mas o conhecimento humano, quando você chega diante de Deus, ele não serve. E Jesus diz: pega esse conhecimento que você tem, pega essa riqueza que você tem e dá aos pobres. O que são os pobres? Os pobres estão na mensagem hoje, estão na igreja hoje, são pobres. São ricos. Inverti a palavra. A riqueza desse mundo é pobreza para Deus. E esse moço, ele era rico, e a riqueza dele não serviu. A riqueza desse moço não serviu. Então ele tinha que pegar essa riqueza e dar aos pobres. Então tem muito jovem rico, tem muitas pessoas ricas na igreja hoje. Mas quando chega diante de Jesus, ele vai falar assim: pega essa riqueza sua e dá aos pobres. Jesus está atrás de pessoas ricas de conhecimento. Observe que o conhecimento que ele mostrou, a riqueza que ele mostrou diante de Jesus, foi os mandamentos, que eles seguiam todos, e Jesus o amou por isso. Não adianta você chegar com todos os ensinamentos de William Branham. Aí você diz: eu sou rico. Você é um jovem rico. Você é uma pessoa que está na mensagem, uma pessoa rica. Igreja com centenas de membros na mensagem, igreja rica. Só que Jesus hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele está dizendo, pega toda a sua riqueza e dá aos pobres. Essa era a riqueza que o jovem tinha que se libertar, tinha que entender, porque essa riqueza ainda não fez ele entender a vida eterna, e ele precisava disso. Quer ser salvo? Quer ter a vida eterna? Se desprenda. Precisamos nos desprender dessa riqueza. Tem muitas pessoas ricas na mensagem. Tem muito jovem rico na mensagem. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo hoje ele está dizendo, deixa tudo que você tem e segue-me. Jesus estava dizendo para o jovem rico, você não precisa de mais nada, você só precisa de mim. Você só precisa me seguir. Se desprenda e siga-me. Nós conversamos com pessoas ricas da mensagem. Quando você prega um determinado assunto, eles dizem, isso daí nós já ouvimos. Esse tipo de pregação nós já temos. Mas isso daí que você está pregando, nós já pregamos há mais de ano atrás. Mas entenderam? Você entendeu? Eles são ricos. E essa riqueza diante de Deus não serve. Diante de Deus não serve. Jesus disse, observa, falta-te uma coisa, vende tudo o que tens. Jesus está dizendo, essa riqueza sua para mim não serve. Dê aos pobres. E quando você se liberta dessa riqueza, Jesus continua dizendo, e terás um tesouro no céu. É uma outra riqueza. Não a riqueza de sabedoria. Não essas coisas que você pensa que você tem. É aquilo que Deus tem para te oferecer. Jesus diz, toma a tua cruz e segue-me. Se você me seguir, você terá a vida eterna. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muito rico. Estava preso à riqueza, mas não tem problema algum você ter bens materiais. Você pode conhecer a mensagem com fazenda, sítio, casa, carro. Não era essa riqueza que Jesus estava falando para ele. Você observa que Jesus diz, quando você se libertar dessa riqueza de conhecimento, dizendo que cumpriu os 10 mandamentos, quando essas coisas, quando você se desprender, entregue as pessoas, aos pobres, e vem e segue-me. Se desprenda disso e você terá tesouro no céu. Você observa que é uma riqueza dependente daquela. Você precisa seguir ele, mas você precisa se desprender. Versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. Têm riquezas. Se você não entender o tipo de riqueza que Jesus estava falando, você precisa se desprender. Não te estribes em teu próprio conhecimento. Você não pode ter conhecimento. Tem que ser o conhecimento dele em você. É por isso que Jesus disse, se desprenda e me siga. Se desprenda e siga. O conhecimento desse mundo não serve. O conhecimento da religião não serve. Em João 3, observa o que serve o conhecimento aqui na terra. João 3 está escrito, e havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando você ouve a palavra príncipe na
Na Bíblia ele está dizendo sobre autoridade, sobre doutores. Então esse homem, ele era um príncipe, e esse foi ter a noite com Jesus. E disse-lhe, a gente entra para você saber o que é essa riqueza. Olha como ele era rico em conhecimento. Ele era rico. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Vocês observam a riqueza? Ele sabia que Jesus era um mestre vindo de Deus. Isso não serve. Porque eles sabiam, ele disse, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É a inteligência, é a riqueza que esse homem tinha. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entender o reino de Deus. Então você observa que essa pessoa ela tinha uma riqueza mental. Ele era rico de conhecimento. Entenda essa riqueza. Porque as pessoas dizem, um rico não pode entrar no céu. Pode. Eu já vi pessoas ricas sentar e conversar com qualquer um. Entrar num carro importado e parar em qualquer lugar e conversar. Com qualquer pessoa. Disse-lhe Nicodemos, que Jesus disse, né? Aquele que não nascer de novo, não pode entender ou ver o reino de Deus. Jesus dizendo a Nicodemos. Aí Nicodemos respondendo a Jesus, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo para ele aqui. Aquele que não nascer. Você consegue ver dois nascimentos aqui ou não? Aquele que não nascer da água. Você tem que nascer da água. E do Espírito. O que é nascer da água? Quando você é batizado na água, você nasceu. Do batismo natural. E nascer do Espírito é quando o Espírito Santo batiza você. É você nasceu do Espírito. Tem muitas pessoas na igreja que nasceram só da água. O jovem rico, ele nasceu só da água. Ele cumpriu os 10 mandamentos. O nascimento da água faz você cumprir os 10 mandamentos. É o nascimento da água que te prepara, que te deixa pronto para receber o batismo do Espírito Santo. Aí você é conduzido, aí você deixa tudo o que você tem e segue-me. Isso que foi pedido aqui. Mas voltando agora no jovem rico, você precisa entender esse processo. Não sei como que está a tua vida. Mas o jovem rico, ele não aguentou.
Ele possuía muitos bens. Na mensagem liderança, Mombrana nos diz nessa mensagem, ele disse: agora você está vendo este jovem de quem estamos falando? Ele é chamado o jovem governante rico. Agora, este indivíduo, ele tinha sido muito bem orientado. Agora, a mãe dele o ensinou a andar. Ele era ainda um jovem. Talvez tinha acabado de sair do ensino do 2º grau. É um jovem muito popular. Você observa, o irmão Brando está dizendo que ele acabou de sair do ensino do 2º grau. Tinha terminado o 2º grau, que hoje é o ensino médio. É um jovem muito popular. E sendo bem instruído, talvez andasse corretamente e tudo mais, como a mãe dele o ensinou. Então ele andava corretamente como a mãe o ensinou. Você observa que o ensino tem que estar dentro de casa. O ensino desse jovem, ele tinha uma vida promissora, concluiu o estudo e tinha uma orientadora, uma ensinadora dentro de casa. A mãe o ensinou. Olha como é importante o diálogo familiar, a conversa na família. Mombrana disse no versículo seguinte, no parágrafo seguinte, ele foi um jovem bem sucedido também. Porque, olhe, ele era rico. Ele era bem sucedido, Mombrana disse, ele era rico. Era apenas um jovem, talvez 18 anos de idade. Tinha acabado de sair do ensino do 2º grau. Ele era rico. Agora, você está vendo? Ele teve o tipo certo de professor para ensiná-lo a andar certo. Ele teve o tipo certo de professor para ensinar a andar corretamente, para ensinar a andar certo. Graças a Deus. Ele teve um tipo certo de professor, seu pai. Até mesmo que, todavia, um jovem. Ele era rico em dinheiro. Ele tinha ganho muito dinheiro. Ele deve ter sido um verdadeiro... Ele era um governante, mesmo naquela idade, muito bem sucedido. Está vendo? E agora, ele teve um professor que o tinha ensinado, ensinou-lhe o certo, como deveria fazer. O professor ensinou o certo, como ele deveria fazer. Ele teve a instrução dele. Está falando do pai, da família. Ele foi instruído. Você observa que ele não foi somente instruído a administrar o dinheiro. Ele foi instruído na vida espiritual. Olha aonde está o problema. Muitas vezes. Você vê que muitas vezes uma criança, ela vai crescendo, ela não quer saber dos caminhos de Deus.
Porque não tenho alguém dentro de casa para instruir. E esse jovem teve tudo isso, tanto financeiramente, quanto na igreja. Mambrana disse, então outro professor, esse jovem teve. Que depende de como você é criado. Mas esse jovem teve um ensino religioso em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Ele teve um ensino religioso na casa dele. Quando ele tinha as pernas prontas para caminhar sozinho pelo mundo, ele teve uma instrução antes na sua casa. Cada pai, isso é para todos nós, que não ensinarmos corretamente, o que é que se passa na cabeça de muitos pais? Mesmo na igreja. A gente leva ele para a igreja, ele ouve as pregações, ele lê as mensagens, não é só isso, é obrigação tua como pai, sua como mãe. Você observa que o ensino que esse moço teve foi em casa. Mambrana disse, no parágrafo seguinte, ele disse, agora, algumas crianças, você sabia que há muitas crianças que não tem nada de ensino religioso em casa? O profeta disse, você sabia disso? Que tem criança que não tem nenhum ensino religioso em casa. Mas por que essas pessoas não têm um ensino religioso em casa? Ele disse, o pai e a mãe deles não creem em Deus. Eles não creem em Deus. É por isso que eles não dão ensino religioso para o filho em casa. Aí você diz, não, eu vou na igreja, eu creio em Deus. Se você cresce em Deus, foi o que Jesus disse para aqueles homens. Se vocês crescem em Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Se vocês crescem em Deus, vocês faziam as obras de cristãos. Eu creio em Deus. Tem tanta coisa que acompanha o que crê. Se nós não temos uma obrigação como cristão, nós não cremos em Deus. Deus tinha uma responsabilidade com Israel, quando eles estavam caminhando pelo deserto. Deus tinha uma responsabilidade com eles, enquanto eles estivessem na palavra. Estar na palavra é fazer tudo que a palavra está exigindo de você, é fazer tudo que a palavra está pedindo para que você faça. Então, o irmão Branco está dizendo que algumas crianças, elas não tinham os mesmos ensinamentos religiosos em casa que aquele moço tinha, que muitos filhos de crente têm. O irmão Branco diz, eles não tinham esse ensinamento porque o pai deles não creem em Deus. E o pai e a mãe deles bebem, fumam, brigam e abandonam um ao outro de noite. E coisas assim. E não preparam o jantar do menino e da menina deles. E coisas assim. Observe o que o irmão Branco está falando, que esses pais não são crentes, não creem em Deus, eles bebem, eles fumam. Aí você diz, eu não faço nada disso. Gente, observe o jovem rico. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada disso. Mas você está cumprindo a sua obrigação de cristão? Na sua casa, com seus filhos? No seu trabalho? Você está dando testemunho de cristão?
Mombrana diz, você não está contente por ter um pai e uma mãe cristãos? Você não está contente de ter um pai e uma mãe cristão realmente bons? Por que você é uma cristã hoje? Por que você é um cristão hoje? Porque você teve um pai e uma mãe que eram cristãos, ou que são cristãos, e posicionaram você na palavra, conversaram com você, falaram do amor de Deus para você, falaram do sacrifício de Jesus por você. Pais e mães cristãos. Mombrana está dizendo, você não se agrada disso? Agora, quando você tiver filhos, você não quer ser o mesmo tipo de pai e mãe como seu pai e mãe é? Está vendo? Agora, mas tudo isto é muito bom. Professor, tudo isto é bom. Então você teve um pai e uma mãe que destruiu. Aí você casou, veio um herdeiro, veio um filhinho ou uma filhinha. Aí você vai instruir seu filhinho da mesma forma que sua filhinha, que a sua mãe destruiu, quando você era apenas um bebê, uma mocinha ou um rapazinho. Esse foi a criação que o jovem rico teve. O pai ensinou tudo, a mãe ensinou tudo sobre o amor de Deus, sobre respeitar o próximo, ensinaram os 10 mandamentos a ele. Ele chegou diante de Jesus pronto, achando que estava resolvido. Mas quando ele chegou, ele viu que não estava. Mombrana disse, agora, este jovem, falando do jovem rico, ele teve um ensino religioso, o jovem rico. Está vendo? Isso estava muito longe do que alguns deles tiveram. Porque eles não tiveram ensino religioso. Mas esse jovem tinha tido um ensino religioso. Ele teve esse ensino. Por quê? Está vendo? Porque ele disse que guardava os mandamentos desde menino. Teve ou não teve um ensino religioso em sua casa, com seus pais? Olha onde o irmão Brano está levando as famílias. Nossas famílias. Para um ensino religioso. Ah, mas ele aprende na igreja. Não. O culto começa na sua casa. As pregações começam na sua casa. Você observa eu não sei se algum dos irmãos já foram no Tribunal de Justiça, foram no fórum, foram se apresentar diante do juiz. Então, quando você chega para se apresentar numa audiência, diante de uma autoridade, de um juiz, se você for de bermuda, você não entra. Se você for com camiseta regata, você não entra. Se você for portando boné, uma cobertura na cabeça, você não entra. Se a mulher for com saia curta, ela não entra. Advogadas têm chegado numa audiência, elas teve que voltar para suas casas porque a saia era curta. Está entendendo isso? E quando você vem para a igreja, você está vindo na presença do juiz. Então nós temos que nos comportar, temos que nos vestir adequadamente, porque estamos na presença do juiz de toda a terra. Um homem mortal, um juiz mortal, um simples homem,
você se apresenta corretamente. Agora imagine Deus. Tudo isso é ensinamento cristão. O jovem rico teve tudo isso. Você observa que ele chegou com reverência onde estava Jesus. Chegou, mesmo sendo rico. Ele chegou diante de Jesus, ele se ajoelhou. E disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia que o dinheiro não salvaria ele. Ele sabia que a riqueza não salvaria ele. Ele entendeu que os 10 mandamentos não salvariam ele. Então, irmãos, não se preocupem. Às vezes você pensa, por conhecer toda a mensagem, você se salva. Não vai. Todos os mandamentos não salvam, não pode salvar aquele moço. Todo o conhecimento da mensagem não vai salvar você. Te resta fazer uma coisa: deixa tudo o que você tem e segue-me. Essas foram as palavras de Jesus. Mombrano diz: agora, todos vocês têm bons professores religiosos também. O profeta diz: cada um de vocês, cada um daqueles irmãos, daqueles jovens que estavam na igreja, o Mombrano está dizendo: cada um de vocês tem professores religiosos também. Eles, cada um de vocês. E vocês, moças e moços, adolescentes, vocês todos tiveram os bons professores. Quem são? William Branham disse: seu pai e sua mãe. Aqui nesse arraial tem tudo o que você, cada potencial que você conhece, que é possível, para fazer você um homem e uma mulher e servo de Deus. Cada potencial, cada coisa que você precisava, você aprendeu com esses professores em casa, com seus pais em casa. Muitas vezes nós queremos deixar a responsabilidade só para quem está pregando. Não. Isso é, a partir do momento que a palavra foi dita a você, você é responsável por ela. O profeta diz: agora, todos vocês, falou para todos, ele tem bons professores em casa. Eu tive uma boa professora em casa. Por isso eu estou aqui. E agradeço a Deus pela mãe que eu tive, pelos professores que eu tive. Graças a Deus por isso. Mombrano diz: porque, lembre-se, você vai morrer algum dia. Você vai morrer algum dia. Se você não adquirir a vida eterna, amados, você adquire ela desse lado que você está. Não vai esperar adquirir a vida eterna do outro lado. Lembrando que aquele que tem o batismo do Espírito Santo já está na eternidade. Já tem vida eterna. Lembre-se, você vai morrer algum dia. Ou mesmo ser transladado ao céu, ou mesmo ir ao arrebatamento. Isso vai acontecer. Ou morte, ou arrebatamento antes que você morra. E se você morrer antes da sua vinda, é importante entender isso aqui também. O profeta está dizendo: se você morrer antes da vinda de Jesus, o profeta não estava falando da presença dele aqui na terra, que é Deus mesmo aqui na terra. O William Branham não estava falando da presença dele aqui. Ele estava falando da vida física, para encontrar você. Se você morrer antes da vinda física, da sua vinda, você será raptado primeiro. Você sabia que aqueles que estão mortos, se a mamãe
ou papai morrerem antes de você, e Jesus não vier em nossa geração, você sabe que estes, o pai e a mãe, virão primeiro, glorificados, antes de você. Antes de você. Você sabia disso? Ele estava conversando. Ele estava conversando para preparar a mentalidade das pessoas. Antes de você. Está vendo? A trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Então nós, que estivermos vivos e restarmos, seremos arrebatados com Ele. Nós seremos transformados assim. Temos que nos lembrar que isso é o principal na vida. Isso é o principal na vida. A vida eterna, a salvação. Isso é o principal. Essa é a certeza que tem que estar dentro de você, para que você possa se manifestar, que você possa ser levado com Ele. O irmão Branco está dizendo, essa é a preocupação. É a maior preocupação do cristão. É se colocar diante da palavra de Deus. O profeta diz, você entende agora? Isso é o principal na vida. O que temos que fazer é nos aprontarmos para nos encontrarmos com Deus. Como que você vai se aprontar? Deixa a riqueza que você adquiriu. Todo o conhecimento que você adquiriu da mensagem. Deixa tudo e segue-me, Jesus está dizendo. Deixa tudo e segue a Deus mesmo aqui na terra. Se desprenda. Ah, mas a mensagem que está sendo pregada na igreja tal. Se desprenda. Pastor fulano de tal, se desprenda. Nenhum pastor na mensagem hoje está ensinando a igreja a se desprender. Eu gostaria de ouvir algum ensinando a igreja a se desprender. Quando você ensina a igreja a se desprender, você está dizendo para ela assim, ó, isso que você está fazendo é pecado. Isso que você está fazendo é errado. O irmão Brana diz, agora apenas religião não funciona. O profeta disse, está vendo? Este jovem governante aqui disse, bom mestre. Agora lembre-se, antes que eu diga, ele tinha sido ensinado a andar certo. Ele tinha sido ensinado. Ele teve uma boa escolaridade. Ele tinha sido ensinado os negócios, todos os negócios do pai dele. Tudo que a vida natural ensinava. Ele era rico, era um governante e tinha religião. Mas foi confrontado com outro problema. E isso confronta a todos nós. Opa! Então o mesmo problema que confrontou o jovem, o irmão Branco está dizendo, este é o mesmo problema que confronta a todos nós. É isso que confronta a todos nós. O que confronta? O irmão Branco disse, a vida eterna. É esse dilema que está entre as pessoas. A vida eterna. Religião não nos dá a vida eterna. Ai, eu congrego há tantos anos. Eu obedeço a palavra de cabo a rabo. O irmão Branco está dizendo, isso não te dá a vida eterna. Religião é uma cobertura, mas não dá a vida eterna. Você está coberto. Conhece todos os mandamentos. Você está coberto. Mas o irmão Branco está dizendo, ainda não te dá a vida eterna.
E ainda foi ensinado pelos melhores professores que haviam. Os melhores professores que haviam te ensinado ele. Ainda lhe faltava alguma coisa. E o jovem sabia disso. Muitas pessoas não sabem. O jovem sabia disso. Isso, irmãos, isso é tão glorioso. Isso é tão profundo. Por mais que você tenha conhecimento da mensagem, isso não te dá vida eterna. Por mais que o jovem teve o conhecimento de todos os mandamentos, ele entendeu que aquilo não daria vida eterna para ele. E ainda foi ensinado pelos melhores professores que haviam. Ainda lhe faltava alguma coisa. E o jovem sabia disso, porque disse: bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Faltava a vida eterna para ele. Gente, o que falta para você hoje é a vida eterna. O que falta para nós hoje é a vida eterna. O que é a vida eterna? É o Espírito Santo reinando dentro de você. Aquele que está no Espírito Santo já está na eternidade. Já está na eternidade. Ele entende o que é, quem é Jesus, o trabalho que Jesus fez. Graças a Deus. Olha o que Jesus disse aqui em São João. Mombrana, dizendo para nós aqui, ele disse: agora, nós lemos em São João capítulo 10. Essa mensagem, a chave para a porta. Jesus dizendo: eu sou a porta do aprisco. Você tem que deixar tudo e seguir ele. Ah, Jesus não é seu próprio Pai. Se desprenda dos seus pensamentos e segue ele agora. Você subiu esse degrau da escada, sobe outro. Deixa ele te guiar. É isso que ele estava passando para o jovem rico. Deixa tudo que você tem agora, tudo que você aprendeu até agora, esquece. Agora você tem que me seguir. Abandona o seu conhecimento, a sua riqueza e segue-me. Se desprenda disso. Ele não pôde. Ele entendeu ele entendeu uma riqueza errada. Ele achou que Jesus estava falando dos bens físicos, materiais dele. Mas todo o bem que ele apresentou diante de Jesus foi os 10 mandamentos. Aquilo fez Jesus o amar. Jesus o amou. Mas te falta uma coisa. Falta uma coisa para vocês. Falta uma coisa para nós. Se desprenda. Ah, mas eu conheço todas as mensagens do William Branham. Se desprenda. Agora você vai seguir esse aqui, ó. Ele está dizendo: eu sou a porta do aprisco. Eu sou a porta. Não uma porta. A porta. A única porta. Eu sou o caminho. O único caminho. A verdade. E ninguém vem a mim, a não ser... E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou a porta do aprisco. E todos que vêm antes de mim são inimigos. Se você não seguir ele, não se desprender tudo, você está seguindo o inimigo. Ah, eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso pagar isso. Eu preciso pagar aquilo. Se sobrar, eu levo para a igreja. Está entendendo a riqueza? Está entendendo um conhecimento fora da realidade? Quando chegou diante da viúva, ela disse: eu só tenho para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e depois morreremos. O profeta disse: faça para mim primeiro. O profeta Elias: faça para mim primeiro. Quando você faz para Deus primeiro, tudo transborda na sua vida. Tudo muda na sua vida. A botija não secou. A farinha não continuou até aquela seca natural terminar. Deus tem o caminho provido.
E aqui Jesus está dizendo como que você continua a tua jornada. Ele está dizendo, eu sou a porta do aprisco. E todos que veio antes de mim são inimigos, ladrões, assaltantes. O profeta disse, ele é a porta do aprisco. Ele é a porta da salvação. Mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O irmão Branco está dizendo, ele é a porta da salvação. Bem, meus amados? Isso é uma lição que nós temos que trazer para a nossa vida. Não podemos deixar que essas coisas passem por despercebido. Temos um instrutor, que é o Espírito Santo. Uma vez que você entende a mensagem, você tem que levar a mensagem para frente. Você tem que instruir aqueles que estão dependendo de você. Meu filho depende de mim. Minha esposa depende de mim. Está entendendo isso? Você não tem compromisso com aqueles que não são cristãos. Mas os teus filhos, aqueles que estão em sua volta, dependem de você. Amém? Eu quero encerrar com essa passagem aqui. De Jesus dizendo para o jovem rico. E Jesus, olhando para ele, o amou, porque ele disse que cumpria os 10 mandamentos. E pondo-se, versículo 17, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, tu sabes os mandamentos, não adulterarás. Observe que Jesus estava instruindo esse jovem. A obrigação de quem está à frente do trabalho é instruir. Qual foi a primeira instrução que Jesus passou para eles, os mandamentos? Não adulterarás. E muitas vezes essas coisas não é pregada na igreja. Não matarás. Ah, mas eu nunca peguei uma arma para matar ninguém. Mas você já falou do seu irmão? Então você o matou. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, eu já faço tudo isso. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Teve um ótimo pai, teve uma ótima mãe, né? E Jesus, olhando para ele, o amou. Observe por que Jesus amou ele. Porque ele disse que guardava os mandamentos desde a mocidade dele. Então você quer que Jesus ama seu filho? Você quer que Jesus te ama? Guarde os mandamentos. Mas mesmo amando você, tem um processo a ser seguido. Jesus o amou, ele disse, muito bem, eu dizendo agora, Jesus poderia ter dito, muito bem, mas falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo o que tem, todo o conhecimento que você tem, tudo o que você adquiriu, dá aos pobres. Tem muitos ricos na mensagem. Jesus está dizendo, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Você observa que Jesus estava trocando um tesouro celestial pelo tesouro que ele tinha. Qual que é o tesouro celestial? O tesouro de conhecimento. O tesouro de conhecimento sobre Deus. O tesouro da vida eterna. Não é mais o tesouro, a riqueza dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Jesus, você tem coisa maior. Deixa tudo que você tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois que você cumpriu esse requisito, vem e toma a tua cruz e segue-me. Amém, amados? É isso que temos que fazer. Temos que seguir. Temos que seguir a palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus dê
um restante, uma tarde de domingo abençoada a cada um. Que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre cada um de nós, cada um dos filhos dele. Que possamos estar intercedendo uns pelos outros. Que esse mesmo conhecimento, que o conhecimento que o jovem rico teve, possa estar não só em você, mas acima. Você possa ter um conhecimento acima disso. Porque o conhecimento dos 10 mandamentos não pôde salvá-lo. O conhecimento de toda a mensagem não poderá salvá-lo. O que poderá salvar você é você se desprender. Tudo que você aprendeu sobre a mensagem, se desprenda. E começa a seguir o Senhor. Amém? Que Deus os guarde e os abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe a cada um poderosamente.